sua Bíblia comigo em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1. Isso. Glória a Deus. João, capítulo 1, versículo 43. 43. Você que trouxe sua Bíblia, não deixe de abrir. Se tiver pelo telefone, conecta aí, pelo tablet. Isso. Diz assim o texto: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Fala comigo: eu já tinha visto você. Feche seus olhos aí. Espírito Santo, fale conosco, Jesus. Ministra nosso coração não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir. Fale conosco, Espírito Santo, o que o Senhor deseja falar. Que nós sejamos ministrados pela Tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que essa palavra venha cair em uma terra boa, em uma terra fértil, e que venha frutificar. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus aí? Estudando o livro de João, nós vemos peculiaridades que só no livro de João tem, pastor Lucas, mas nenhum outro tem. Por exemplo, João ele já começa o livro escrevendo em Éfeso 40 anos depois de todos já estarem escritos, ou seja, de Mateus, Marcos e Lucas já estarem escritos. 40 anos depois, João está escrevendo o seu livro. E ele nem se apresenta no livro. Ele não fala o nome dele. E na verdade, sempre Arthur, que ele vai falar dele, ele fala assim: o discípulo a quem Jesus mais amava. João capítulo 20, está ele e Pedro correndo, indo até o túmulo, e ele está falando: estava Pedro correndo, e o discípulo a quem Jesus mais amava estava correndo também. E quando nós vamos ler, eu faço perguntas ao texto, e é assim que eu estudo a Bíblia. E a primeira pergunta que eu faço é: por que isso foi escrito, Saulo? Por quê? Não é por acaso que nós temos hoje acesso à palavra de Deus e nós lemos isso. E nós lemos textos maravilhosos como Jesus vendo um homem debaixo da figueira. Não é por acaso. Eu faço pergunta: mas por que João vai escrever isso? E por que essas peculiaridades que ele só coloca no livro dele, mas nenhum dos outros falou? Por exemplo, João capítulo 11, ele está contando que Jesus está chegando em Betânia. Tem um homem morto há 4 dias. Quando alguém morre, depois de 4 dias, o suco gástrico já começou a comer todos os seus órgãos internos. O corpo já cheira mal, já não tem mais saída. Só que depois de 4 dias, Jesus está chegando lá e está dizendo: pode tirar a pedra. Só João contou isso, mas ele também conta milagres que todos contaram. João capítulo 6, ele está contando que tinha uma multidão de 5.000 homens, contando com mulheres e crianças, entre 10 a 15 mil pessoas. Ele chama um deles e fala assim: vamos alimentar esse povo? Um deles responde: Saulo, nem se eu tivesse 200 denários daria para todo mundo comer. 1 denário é o pagamento por um dia de trabalho. Ele está dizendo assim: nem se eu trabalhasse 200 dias sem gastar nada, eu não conseguia alimentar todo mundo. Só que João está contando que um menino no meio da multidão tinha 5 pãezinhos de cevada, 2 peixinhos, deu para todo mundo comer, deu para todo mundo se alimentar, e vai além, 12 cestos sobraram. Ah, meu Deus. Só que vai além. Sabe por quê? Sempre que João vai falar de um milagre, ele não chama de milagre. Como assim, pastor? Ele está falando de um milagre, mas ele não está chamando de milagre. Ele está falando de um sinal. E no livro de João, 7 sinais são contados. Entre eles, o primeiro sinal que Jesus fez, o primeiro milagre. Jesus estava em um casamento e acabou o vinho. Jesus manda que encham as talhas, 6 talhas. Encham de água. Ele transforma aquela água em vinho. E é algo maravilhoso. Foi o melhor vinho da festa. Só que João não chama isso de milagre, ele chama isso de sinal. Fala comigo: sinal. Sabe por quê?
o milagre, ele realmente apresenta quem Jesus é, mas o sinal aponta para quem Jesus é. Eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Sabe por quê? Quando nós vivemos o milagre, nós dizemos: uau, Jesus é o Deus do milagre. Ele faz o milagre na minha vida. Ele faz isso, ele faz aquilo. Só que quando João está contando, ele está falando assim: um dia em Caná da Galileia estava tendo um casamento e aconteceu um sinal lá. Qual o sinal? Ele comanda a água. Ele tem poder sobre os elementos. Um dia em Betânia um homem estava morto e aconteceu um sinal: eu sou a ressurreição e a vida. É um sinal, aponta para quem ele é. Ele tem poder sobre a morte, mas ele tem poder sobre a vida. Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele tem poder para pão quando está faltando, de multiplicar o pão. Ele tem poder. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui nesse lugar. Mas ele não conta só isso. Eu não sei se você sabe, mas entre os 66 livros da Bíblia, o livro de João é o livro mais lido mundialmente. Entre os 66 livros que compõem o texto sagrado, o livro de João é o livro que mais é lido. Dentre eles, talvez o mais conhecido e o mais lido, João capítulo 14. Tem uma música muito boa, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar um lugar. Ele não só se limita a contar os sinais ou os milagres que Jesus fez. Ele não só se limita a contar o nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus, mas ele está contando: ele falou isso naquele dia, ele contou isso naquele dia, ele ensinou isso naquele dia. E quando eu paro para ler o texto, eu falo: uau, era isso que eu estava precisando. Só que quando nós vamos ler, e o texto de João, ele começa de uma forma maravilhosa, porque João escreve o texto com um objetivo claro: eu vou defender a divindade de Jesus. Ele foi 100% homem, mas ele também foi 100% Deus. E João está defendendo isso. Sabe por quê? 90 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, todos estavam duvidando de quem ele era. Eles colocavam perguntas: será mesmo? Será que ele ressuscitou mesmo? Será que foi isso que aconteceu mesmo? Mas só que João, muito prontamente, pastor Alain, ele pega a pena, ele começa a escrever: calma, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. Não, eu vou além, o verbo era Deus. Meu Deus. Sabe o que ele está dizendo? Lá no Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia, Deus olha para a terra e a primeira coisa que ele faz é: haja luz. Só que João está escrevendo assim: no princípio ele era o verbo trata de palavra. Quando Deus fala haja, ele está dizendo haja Jesus primeiro, porque Jesus lá em João capítulo 8, ele está dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu queria pelo menos 2 que pudessem dar um glória a Deus e um aleluia. 2, só 2. Meu Deus, sabe por quê? No Gênesis ele estava quando a terra era sem forma e vazia. No jardim ele estava quando o homem cai. Mas na cruz do Calvário era ele que estava lá. O texto bíblico vai dizer que ele foi o segundo Adão. Só que diferente do primeiro, ele não caiu no jardim. No jardim do Getsemane ele está sendo prensado, porque Getsemane é lugar de prensa. Mas ele não cai no jardim. Ele não ouve voz de serpente. Não, no jardim do Getsemane ele está orando sozinho. E o texto de João está deixando bem claro quem ele é. Ele era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 2 ele vai além: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Quando nós observamos o texto por essa ótica, essa visão, nós entendemos o quão maravilhoso é aprender com Jesus. O quão maravilhoso é olhar para Jesus e ver quem Ele é. Porque Ele fez o que fez. Porque Ele desceu, Ele morreu, Ele se entregou. Jesus não foi assassinado. Ele não foi assassinado. Ele se entregou. Porque um assassinato fala de alguém que morreu sem estar preparado para morrer. Já viu isso? Uma pessoa foi lá e matou o outro, cometeu um assassinato, mas o outro não estava preparado para morrer. Jesus não. Quando chega no jardim, Ele se entrega. Só que antes de tudo isso,
no início do seu ministério, Ele está chamando discípulos na praia. Um desses discípulos, depois de ouvir a chamada maravilhosa de Jesus, ele chama o outro e fala: vem, vamos ver. Isso lembra eu e você no nosso primeiro amor. E quando a gente está no primeiro amor de Nath, a gente traz todo mundo: vamos para IBR Lisboa, que hoje tem terça abundante, tem quinta da resposta, tem domingo, e a gente quer trazer todo mundo: venham ver Jesus o Nazareno. Só que tem um detalhe interessante aqui. Filipe está encontrando com Natanael e está falando: vamos ver, nós encontramos de quem Moisés falou na lei. Nós encontramos aquele que já estava profetizado sobre ele. Jesus, quando nasce até a sua morte, ele cumpre 312 profecias que estavam no Antigo Testamento. Isaías capítulo 9, um menino nos nasceu. Isaías 53, ele cumpriu todas. Só que quando Filipe está falando com Natanael: vamos ver Jesus o Nazareno, sabe o que ele está falando? Pode vir alguma coisa de lá. Certeza disso. Porque Nazareno é alguém que nasceu em Nazaré. Só que Jesus nasceu em Nazaré, gente. Onde Jesus nasceu? Onde Jesus nasceu? Belém. Jesus nasceu em Belém. Então, o que estava profetizado era que de Belém viria o Messias. Só que quando o Filipe está olhando para Natanael e está falando assim: ele é o Nazareno, ele está falando: não é ele. Não é. Porque ele vai vir de Belém, ele não vem de Nazaré. Sabe o que está mostrando? Natanael era um estudioso da Bíblia. Natanael era um estudioso da Torá. E ele de fato leu. Era comum. Entre Malaquias e Mateus se passam entre 300 e 400 anos. E todos esperavam o Messias. Malaquias está dizendo que viria um. E eles estão esperando. E eles estão olhando, procurando o Messias. Todos estavam esperando o Messias. Até que quando encontraram de fato, eles começaram a duvidar de que ele era realmente o Messias. E Filipe está falando para Natanael: eu encontrei ele. Só que Natanael está falando: eu duvido. Será que quando nós vamos falar de Jesus para alguém, e quando nós vamos apresentar Jesus para alguém, nós dizemos assim: ele mudou minha vida, ele transformou quem eu era. Eu era um pecador, eu era um alcoólatra, eu era um drogado, eu era um mentiroso, mas ele me encontrou, ele me viu debaixo da figueira e ele mudou a minha vida. E alguém fala assim: eu duvido. Será mesmo? Como que é a nossa reação? Será que a gente vai brigar? Será que é isso que a gente vai mostrar a força quem Jesus é? Vamos então 5 minutos sem perder a amizade, para você ver. Dá um glória aí, gente. Só que Filipe, ele está me ensinando que não é assim que se convence. Jesus não precisa de defesa. Ele não precisa que eu, com meu próprio braço, enfie ele a goela da pessoa. Ele não precisa disso. Sabe qual é a atitude de Filipe? Vem ver. Você está com dúvida? Vem ver. Você está com dúvida que Ele é o Salvador? Você está com dúvida de quem Ele é? Vem ver. Eu faço um convite para você hoje. Às vezes você entrou dentro desse culto e ficou com dúvida, enquanto o Saulo estava cantando e você estava com dúvida, dizendo: será mesmo? Será mesmo que Ele é capaz de transformar a minha vida? Será mesmo que Ele faz isso que Ele está cantando? Será mesmo que Ele faz aquilo? Eu tenho uma resposta para você. Eu não vou enfiar Jesus goela abaixo em você. Vem ver Jesus. Entra dentro desse lugar, levanta a sua mão, abre o seu coração e deixa Ele tocar em você. Vem ver. Vem ver Jesus, vem ver. Sai da sua casa, veste a sua melhor roupa, põe o seu melhor tênis, entra dentro desse lugar e fala assim: eu vim ver quem Ele é. Eu vim ver se é isso tudo mesmo. E Ele vai se apresentar para você. Eu fico animado. Eu fico animado. Ele vai se apresentar para você. Eu não preciso forçar nada. Não preciso falar nada. Vamos abrir o texto. Vamos ler o texto. Explicar o texto. E você vai entender quem é Jesus de verdade.
Você vai entender o que Ele é capaz de fazer na vida de alguém. Certo dia, Jesus estava passando por uma cidade. Uma grande multidão estava atrás dele. Tinha um homem. Tinha um homem que ninguém gostava dele. Tinha um homem que roubava. Tinha um homem que não valia nada. Mas ele decidiu: eu vou ver quem ele é. Eu vou ver quem ele é. Ele subiu numa figueira. Uma figueira brava. E ele está olhando lá de cima. Só que Jesus está dando um grito: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Hoje me convém. Jesus está falando assim: veio me ver, não foi? Mas eu vou ver você. Eu já sabia onde você ia estar. Ele já sabia onde você ia estar aí sentadinho. Ele já sabia como você ia chegar aqui. E ele está olhando para você e ele está dizendo: veio me ver, não é? Veio me ver, veio me ver. Veio ver quem eu era. Veio ver o que eu posso fazer. Então segura, porque Ele vai. Ele vai transformar sua casa. Ele vai transformar seu casamento. Ele vai transformar seu relacionamento com seu irmão, com a sua irmã, com seus pais. Ele é capaz de fazer isso. Ele faz isso. Ele faz isso. Ele faz isso. Meu Deus do céu. Tô sentindo a graça de Jesus nesse lugar. Quando Natanael faz essa pergunta e Filipe responde: venha ver, ele se levanta e vai ver. Porque tem dois tipos de gente aqui que a gente pode analisar. Tem um que quando é confrontado, ele fala: agora eu vou, agora eu quero ver. Até, lá no Goiás fala, até o sangue dá na canela. Tem outros lugares que fala: eu vou, agora eu vou, não tem essa mais não. E tem outro tipo de gente que fala: não vou. Não, eu não consigo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Antes de você chegar, Ele já te viu debaixo da figueira. Você vai chegar aqui e do jeito que você chegar, não é surpresa. Pastor, eu fumo, pastor, eu bebo, pastor, eu estou cheio de pendência para resolver. Antes de você chegar, Ele já viu como você estava. Mas Ele está olhando para você, Ele está dizendo: independente do que for, Ele é filho. Independente do que aconteceu, ela é filha. Independente da situação, independente do momento, independente do que estava acontecendo até antes do culto começar, você é filha. E Ele está dizendo: vem ver. Vem ver, vem ver, vem ver. Vem ver, vem ver. Meu Deus do céu. Vem ver quem Jesus é. Vem ver quem Jesus é. Quando Natanael chega até Jesus, a primeira coisa que Jesus fala: eis aí um verdadeiro israelita. Isso me deixa uma pergunta, Carol: por que um verdadeiro israelita? Se tem verdadeiro é porque tem falso. O que é um verdadeiro israelita? O que é um verdadeiro israelita? Um verdadeiro israelita é alguém que segue o que estava na lei. O verdadeiro israelita não era como os hipócritas que iam para a varanda, levantava a mão e fazia oração em voz alta para que todos ouvissem. O verdadeiro israelita, ele entrava no quarto, fechava a porta e falava com o Eterno. O verdadeiro israelita era alguém que meditava na lei do Senhor de dia e de noite. Jesus está olhando para Natanael e está falando: eu conheço você. Quando ele fala verdadeiro israelita, ele não está falando de um espanhol que chegou com passaporte israelita, não. Ele não está falando de você que é brasileiro e tem cartão de cidadão, não. E fica falando hora pois. Gente, vou contar aqui uma coisa. Eu sou do Goiás. Tem alguém do Goiás aí? Olha, meu Deus do céu! É de só comedor de piqui. Só tem comedor de piqui. Eu estava no Brasil. Aí teve um conhecido que passou 2 anos aqui. 2 anos. Ele veio pra cá, viveu 2 anos e voltou pro Brasil. Tava na barbearia, a gente foi cortar o cabelo de nada. Ele chegou lá e conversa de barbearia. O barbeiro perguntou: e aí, amigo, já comeu piqui? Ele: o que é piqui? Não me lembro mais o que é piqui.
Quando Jesus está olhando para Natanael e está falando, eis um verdadeiro israelita, ele está falando assim: eu sei onde você nasceu, eu sei quem você é. Ele vai além, ele fala: Natanael, um verdadeiro israelita, eu conheço seu pai, eu conheço a sua mãe, eu conheço a casa em que você nasceu e a casa em que você foi criado. Jesus olha para ele e fala: na verdade, Natanael, eu vou além, eu te vi ainda debaixo da figueira. Então, o verdadeiro israelita não fala de alguém que só mora na terra, mas não é da terra. O verdadeiro israelita não fala de alguém que até se veste como alguém que é israelita, mas não é um israelita. O verdadeiro israelita fala de alguém que é um verdadeiro israelita. Realmente, ele decidiu ser um verdadeiro israelita. E Jesus está olhando para ele e está falando: eu te conheço. E quando eu leio o texto, eu não sei vocês, mas deixa uma pergunta, porque hoje, na nossa sociedade atual, nós não ficamos embaixo de figueira. Alguém fica debaixo de figueira aí todo dia? Acontece? Não, nós não ficamos embaixo da figueira. Eu fui estudar o que era uma figueira. Figueira é uma árvore grande, chega até 10 metros de altura, conhecida pelas folhas, são folhas grandes que ela tem. Imagina comigo, em Israel, no Oriente Médio, na região da Palestina, muito quente, uma árvore 10 metros de altura, com folhas grandes, tem muita sombra embaixo dela. Era comum para o povo ficar embaixo da figueira. Só que pode ser que Natanael estava ouvindo e estava falando: até aí está normal, até aí não mudou nada. Mas eu quis ir além, eu quis entender o que significa estar embaixo da figueira. Era comum nas casas, tinha a varanda da frente, no quintal dos fundos se plantava uma figueira. Não tinha ar-condicionado como nós temos agora. Então, por exemplo, no Shabat, no sábado, quando eles iam descansar, o que eles faziam? Embaixo da figueira, eles sentavam e estudavam o livro da lei, na sombra. Sabe o que Jesus está falando para Natanael? Eu te vi sozinho, estudando o livro da lei. Eu te falei que era comum fazer perguntas. Era comum querer saber onde estava o Messias, Saulo. Basicamente, Jesus está falando para ele assim: eu te vi perguntando onde eu estava. Ei, Natanael, eu te vi querendo saber quando viria o Messias. Era comum fazer essas perguntas. Jesus está olhando para ele dentro da alma dele falando: eu vi você. Às vezes sozinho no seu quarto, você até se ajoelha para orar. E faz perguntas: Senhor, onde o Senhor está? Às vezes dentro do seu quarto, trancado, luz apagada. Às vezes dentro do banheiro, porta fechada, sem ninguém lá dentro. Você está fazendo perguntas: Senhor, onde o Senhor estava? Senhor, cadê o Senhor? Você não viu essa aflição que eu estou passando? Você não viu quem está se levantando contra mim lá no meu trabalho? Você não viu essa situação no meu casamento? Você não viu essa situação que eu estou passando com meu filho, com a minha filha? Você não viu isso que está acontecendo com os meus pais? Aonde o Senhor está, Senhor? Onde o Senhor estava quando isso aconteceu? E você enche ele de perguntas. Mas a resposta dele é: eu estou te vendo. A resposta dele: eu não deixei de te ver. A resposta dele é: quando você estava estudando o livro da lei, Natanael, embaixo da figueira, na sombra, eu estava observando você. A resposta dele para nós hoje é: quando estavam te acusando injustamente, quando estavam falando mal de você, quando se levantaram contra você, eu estava vendo você. Eu estava olhando para você. Você não estava sozinho, você não estava esquecido. Ele olha para você e ele fala: eu vi você. Eu vi você. Eu te vi embaixo da figueira. Uma árvore alta, com folhas grandes. Eu te vi escondido, Natanael. Eu te vi sozinho, Natanael.
Ele olha para nós hoje e Ele diz: IBR Lisboa, eu vi quando você estava sozinho. Você pode até pensar que estava sozinho, mas o Eterno estava olhando para você e Ele estava vendo qual era a sua atitude embaixo da figueira. Ele estava olhando para você, Ele estava lembrando você de quem Ele era. Ele estava olhando para você, Ele estava dizendo: eis aí um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus. Eis aí alguém que decidiu entregar a vida para mim. Eu estou olhando para você. Você não está isolado, você não está esquecido, você não está abandonado. Não. Ele está escondendo você. Mas vai além. Eu fiz mais perguntas e eu estava querendo entender por que embaixo da figueira. O texto de 1 Reis, capítulo 4, coloca aqui, por favor. 1 Reis, capítulo 4, versículo 25. Coloca aí. Ele não só te viu quando você estava sozinho. Ele não só te viu quando você estava isolado, depressivo, angustiado, com ansiedade, crise de pânico. Ele não só viu você nessa situação. 1 Reis capítulo 4, versículo 25. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua figueira da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Salomão, terceiro rei de Israel unificado, 40 anos ele reina. Foi o tempo que o povo foi mais próspero na terra. Sabe o que o texto está me dizendo? Quando você está próspero, Ele continua te vendo debaixo da figueira. Porque a gente tem muito do mau costume, do mau hábito de ficar próspero e esquecer de Deus. Só que Jesus está olhando para nós ricos e está dizendo: eu continuo vendo você. Ele continua vendo você quando você compra aquele carro que você tanto sonhou. Ele continua vendo você quando saem os papéis da casa que você tanto pediu. Ele continua vendo você quando você faz a viagem que você tanto sonhou. Ele olha para você e Ele está dizendo: eu ainda estou te vendo debaixo da figueira. Eu ainda estou vendo você. Prosperidade. Se Ele me vê no tempo que eu estou próspero, Ele também me vê no tempo da escassez. Então, eu assumo isso, que no tempo da escassez e no tempo da pobreza, no tempo em que você não tinha o que comer, no tempo em que você usava roupa que os outros te davam, tênis era que os outros davam, se servisse você, Ele estava vendo você também. Mas Ele estava olhando para você e estava dizendo: eu não vejo você só quando você está rico, eu vejo você quando você está na escassez também. Eu me lembro de quando nós chegamos aqui em Portugal, em 2010. Nós passamos por um período bem difícil. Eu tinha 8 anos na época. E eu me lembro de nós chegarmos em julho, finalzinho de julho. E 1 mês ou 2 meses depois, nós estávamos em uma situação bem complicada. Na época, em 2010, não havia tanto trabalho. Na época, em 2010, o salário era 400 e pouquinho. Na época, era complicado. 3 crianças, meu pai e minha mãe, quase não tinham o que comer. Eu me lembro de nós irmos para uma casa que não tinha nem mobília. E graças a Deus, graças ao bom Deus, era verão. E estava muito quente naquele ano. O que é que nós fazíamos? Colocávamos cobertores, que deram para nós, no chão. Todos os 5, mais a avó, 6 pessoas, dormíamos lá no chão, em um quarto. Não tinha água na casa, porque nós não tínhamos condição de ter água na casa. O que nós fazíamos? Íamos ao condomínio, com baldes. Enchíamos da água do condomínio. E essa era a água que nós usávamos para comer. Essa era a água que nós usávamos para beber, para cozinhar, para tomar banho. Só que em todo o tempo Deus estava olhando para nós e Ele estava dizendo: eu continuo vendo vocês debaixo da figueira. Eu me lembro de, em setembro ou início de outubro, que foi quando eu comecei a estudar, a minha mãe não ter condição de comprar uma mochila para mim. Sabe aquela sacola de plástico de mercado que hoje é 10 cêntimos que você compra? Na época era de graça. Graças a Deus. Tá vendo? Na época você ia no mercado e pegava quantas quisesse. A minha primeira mochila no meu primeiro dia de aula não foi uma mochila da Nike ou da Adidas ou da Gucci. Foi uma sacola.
Não era nem Auchan, era Jumbo na época. Tem alguém dessa época? Era Jumbo na época. O prova. A minha primeira mochila foi uma sacola do Jumbo. Eu cheguei com um caderno, meia dúzia de lápis. Eu entrei no 2º ano. E a professora Antônia falou assim: ele não tem mochila? Não, a gente vai comprar, não deu tempo. Correria. A professora falou: não tem problema. Foi na sala dela e deu uma mochila para mim. E Deus estava olhando: eu estou vendo você embaixo. E no tempo da escassez, Ele continuava olhando para nós e dizia: o que é simples, nos detalhes. Ah, pastor, mas isso é tão pouco, é uma mochila. Sim, mas eu tinha 8 anos. Os meninos iam com mochila de rodinha e eu com a sacola. Só que Jesus estava olhando para mim e estava dizendo: não se preocupe, eu estou vendo você embaixo da figueira. No tempo da escassez, no tempo da riqueza, no tempo da bonança. Ah, meu Deus do céu, eu estou sentindo Jesus nesse lugar. Eu estou sentindo a graça de Jesus. Quando não tem nada na despensa, quando não tem nada em casa, quando está faltando, Ele olha para nós e Ele diz: eu continuo vendo você embaixo da figueira. Meu Deus do céu, eu continuo vendo você. Eu continuo contemplando você. Eu sei quem você é. Eu não sei se você já passou por momentos de escassez. Às vezes você veio de uma família muito rica e nem sabe o que eu estou falando. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Mas, por vezes, você já passou por coisas piores daqui que eu passei. Por vezes já faltou comida na sua casa. Eu me lembro que para cozinhar era... Primeiro que a luz era... Pagava uma, orava pelo aviso de corte... Uma benção, uma benção. Profetizava: Senhor, esse aviso de corte vai quebrando. Vai, Jesus, entra. Era desse jeito. Para cozinhar, nós ganhamos. Não tinha fogão, era uma chapinha assim, de uma boca, que fazia-se o arroz. Depois fazia-se o feijão. E quando tinha carne, fritava a carne. A hora que ia comer o arroz, estava gelado já. Gente, pensa numa luta. Quando não era um arroz, um feijão, uma farinha, um ovo, misturava tudo assim, ó. Orava: Senhor, multiplica. Dá para os 3 meninos. Vai dormir. Só que Deus estava olhando para nós e estava dizendo: calma. Eu estou com vocês embaixo da figueira. Quando nós nos achegávamos a Jesus, Ele olhava para nós e dizia: eu estou com você embaixo da figueira. Eu estou com você. Até que um dia, quando já não tinha... Gente, é sempre no último. Vocês já repararam? Quando não tem nada em casa. Você almoçou, para janta não tem nada. Pode esperar que de tarde vai vir a provisão. É assim. É no último. Não tinha mais nada. Nós estávamos na igreja. Alguém ficou sabendo que já não tinha nada. E na época era a família do Heleno e da Aline. Gente, a família do Heleno e da Aline não tem nada para comer. São 3 filhos, a gente tem que dar um jeito. Um homem que nem era da igreja direito, mas conhecia muitas garotas de programa da vida. Ele se juntou com todas elas e eles fizeram uma compra tão grande para nós, tão grande, com todo tipo de bolacha recheada, com iogurte, danoninho, tudo que você pensar. E por 3 meses nós comemos daquela refeição, daquela provisão. E Deus estava olhando e estava dizendo: eu continuo vendo você embaixo da figueira. Então eu vou dizer para você uma coisa, eu vou liberar algo para você. Ele continua vendo você. E quando precisar de provisão, Ele vai ser a provisão. Quando precisar de cura, Ele vai ser a cura. Quando precisar de abraço, Ele vai ser abraço. Quando precisar de um toque, Ele vai tocar você.
Eu não sei se tem alguém que recebe essa palavra. Sabe por quê? Eu estou sentindo Jesus e a graça dele está sendo derramada sobre nós, Lisboa. E ele olha para nós hoje e ele diz: eu continuo vendo você embaixo da figueira. Eu não sei se o momento que você está passando é um momento de prosperidade, é um momento que a sua conta está cheia de dinheiro, a sua despensa está próspera. Mas eu não sei também se você está passando por um momento de dificuldade. Deus olha para você hoje e ele está dizendo: eu vejo você embaixo da figueira. Eu continuo vendo você. Mas vai além. Sabe por quê? Quando eu começo a estudar sobre figueira e sobre as folhas que são grandes, eu me lembro de alguém um dia no jardim. Uma serpente começa a falar com Eva: come do fruto. Come. Você já sabe, ela comeu. Adão comeu também. E pronto, deu tudo errado. Só que estava chegando a hora do culto. E Deus estava descendo no jardim para o culto. E a voz dele está entrando dentro do jardim: Adão, cadê você? Adão, cadê você? Adão. Coloca aí Gênesis capítulo 3, por favor, versículo 7. Logo que eles comeram o fruto, que não era para comer, o texto diz: os olhos deles se abriram. Gênesis, isso. Os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira. Fala comigo, folhas de figueira. E fizeram cintas para si. Sabe o que eu aprendo com isso? No dia que eu estou próspero, Ele está olhando para mim. No dia que eu estou na escassez, Ele está olhando para mim. No dia que eu caí em pecado, Ele continua olhando para mim. Porque se eu vou na figueira, pego a folha, arranco a folha e me cubro, eu estou embaixo dela. Jesus está olhando para mim e para você, todos nós, e está dizendo: eu vejo você, eu vejo quem você é. Eu vi aquele dia que você fez o que não devia. Eu vi aquele dia que você olhou de uma forma errada. Eu vi aquele dia que você falou o que não deveria ter falado. Mas eu ainda estou te vendo debaixo da figueira. Jesus está olhando para Natanael e está falando: Natanael, eu te vi estudando, eu te vi rico, eu te vi pobre, mas eu te vi no dia que você caiu em pecado. Mas eu continuei olhando para você, Natanael. Independente da nossa atitude, independente do que nós fizemos, Ele continua olhando para nós. Quer uma boa notícia? No mesmo texto de Gênesis capítulo 3, o próprio Deus mata um animal, costura a pele do animal e veste eles. Eu tenho uma palavra para você. Desde o jardim, o inocente está morrendo pelo meu pecado. Na cruz do Calvário, Jesus está completamente nu para que eu seja vestido. Meu Deus do céu. E a roupa está sendo costurada novamente. E Ele está me vestindo com vestes novas. Porque Ele continuou me olhando embaixo da figueira. Eu já tenho que terminar, gente. Ele continuou olhando para mim embaixo da figueira. Ele continuou olhando para você. Independente da situação, tem algo que não mudou em toda a história: os olhos dele. Eu sou instável, você é instável. Nós um dia estamos muito bem, outro dia estamos muito mal. Um dia a gente quer ler a Bíblia toda, no outro dia a gente não quer nem saber. Em um dia a gente quer vir para o culto e falar: bispo, eu estou aqui porque você precisar. No outro dia a gente nem aparece no culto e não quer nem saber. Só que Jesus está olhando para nós e está dizendo: independente dos dias que você está passando, eu continuo olhando para você. Eu sei quem você é, eu sei onde você estava, eu sei onde você nasceu. Eu te vi passando na imigração, eu te vi orando pela AIMA, eu te vi lá com a mão levantada, eu vi você profetizando, eu vi você cuidando, eu vi você apacentando, eu vi você rico, pobre, estudando, eu vi você de todo jeito. Tem algo que não mudou nessa história: os olhos, a visão. A dele está fixada em mim, a dele está fixada em você. Ele continua olhando para nós. Só que Jesus, ele está indo além. Ele conhece tanto Natanael, que no versículo 50 ele está respondendo Natanael. Porque quando Jesus fala: eu vi você embaixo da figueira, a resposta dele é: ele é verdade, é ele mesmo. Sabe por quê? Ninguém sabia que ele estava embaixo da figueira. E quando Jesus falou: eu vi você embaixo da figueira, ele falou assim: eu vi você de tudo que é jeito.
feliz ou triste com essa notícia, mas ele te viu de tudo que é jeito. Quando Natanael responde, agora eu acredito. Só que Jesus vai completar. Você acredita mesmo? Olha aí, versículo 50. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Olha a palavra: pois você verá coisas maiores do que estas. Só ver não foi suficiente, Natanael. Eu vou transformar a sua vida. Eu vou transformar quem você é. Eu vou entrar na sua casa. Eu vou mudar o panorama da sua casa. Eu não sei se na sua casa o panorama é de divórcio, é de separação, é de destruição, é de um lar falido. Mas ele olha para você e ele está dizendo: te ver embaixo da figueira não vai ser suficiente. Eu estou entrando e você vai ver coisas maiores do que é. Eu estou entrando no seu marido, eu estou entrando na sua esposa, eu estou entrando nos seus filhos, naquele emprego que tudo dá errado, eu entro lá também. Eu não estou só vendo você embaixo da figueira, eu estou transformando o panorama da sua história. Eu estou mudando tudo, Natanael. Eu estou mudando. Mas Jesus, o texto de João, capítulo 1, versículo 51, Jesus ainda está acrescentando: em verdade, eu lhes digo, te ver embaixo da figueira foi muito bom, mas você vai ver coisas maiores. Sabe o que eu imagino? Eu imagino Jesus falando assim, ó: eu te vi embaixo da figueira, você vai ver coisas maiores. Aí o 51, na verdade, sabe quando você repensa? Ele não errou, mas ele estava completando. E ele está dizendo: na verdade, eu te digo mais, você verá o céu aberto. Porque quando ele fala de você vai ver coisas maiores do que essa, está falando de coisas materiais. Você vai ver eu entrando na sua casa, você vai ver eu te dando um emprego, você vai ver eu restaurando seu casamento. Mas na verdade, o que realmente interessa, você vai ver o céu aberto. Segundos de glória a Deus. Vai. Vamos, IBR, vamos. Na verdade, vocês verão o céu aberto, o anjo de Deus subindo, descendo, subindo. Céu aberto fala de conexão, Saulo. Conexão. Céu aberto fala de conexão. A terra conectada com o céu. Nós olhamos e nós vemos, nós nos conectamos. E tem anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Mas ele vai além. Esse anjo não está só voando, ele está sobre o Filho do Homem. Eu estou lendo isso, eu estou fazendo: como assim sobre o Filho do Homem? Como assim? Como Jesus está se apresentando para ele? Não faz sentido isso. Como Jesus está se apresentando como uma escada que conecta o homem a Deus? Eu me lembrei de alguém. Gênesis capítulo 28, o versículo é o 10 até o 13. Jacó está deitado fazendo uma pedra de travesseiro e ele tem uma visão. O céu aberto e uma escada colocada. Jesus está dizendo: estudou, não foi, Natanael? Você estava esperando o Messias? Então seguro que eu vou te falar. Lembra do seu pai Jacó lá tendo uma visão de uma escada que conectava a terra no céu? Pois muito bem, eu sou essa escada. Eu sou a escada. Eu sou a conexão da terra com o céu. Eu me conecto ao céu quando eu me conecto a Jesus. Se coloque de pé, por favor. Ei, meu Deus do céu, meu Deus. Eu me conecto ao céu quando eu me conecto a Jesus. E Jesus está olhando para mim e está dizendo: eu já te vi de tudo que é jeito. Eu já olhei para você. Eu te vi desviado. Eu te vi dentro da Bíblia. Eu te vi de tudo que é jeito. Eu te vi rico, pobre. Eu te vi triste, feliz, com ansiedade, com depressão, chorando no banho. Ele te viu. Ele olha para você e ele está dizendo: não se assuste, porque a minha visão sempre esteve no mesmo lugar, foi em você. Eu continuei vendo você embaixo da figueira. Eu continuei vendo quem você é. Eu continuei olhando para sua casa. Eu continuei olhando para você. E ele está dizendo: mas não é só isso. Eu vi mais. E ele vai além.
Ele libera algo para Natanael, Saulo. Não só eu vi você embaixo da figueira, mas agora é você quem vai ver o céu aberto. Mas agora é você quem vai ver o céu aberto. Uma escada fala de conexão, escada fala de ligação. É uma escada que chega até o céu. E a escada que chega até o céu e me conecta, e tem anjo subindo e anjo descendo, é Jesus Cristo Nazareno. Ah, meu Deus do céu. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando? Na sua casa, Ele vai se apresentar para você e Ele está dizendo: eu vou conectar você ao céu. E isso vai ser a maior coisa que vai acontecer. A maior coisa que acontece na minha vida não é a compra do meu carro ou da minha casa. A maior coisa que acontece na minha vida não é o seu chefe no meu trabalho. A maior coisa que acontece na minha vida é o céu aberto. A maior coisa que acontece na minha vida é a conexão da terra com o céu. Vai, meu filho, canta aí, vai. Isso. Feche seus olhos.